Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer a resolução comentada dos exercícios sobre o filo molusca, os famosos moluscos. Então, bora lá, se você ainda não conferiu o PDF com o conteúdo de nossa aula, vai lá, estuda com calma e aí sim, nesse vídeo, a gente corrige juntos. Bem, então o nosso primeiro exercício, ele fala uma informação sobre uma estrutura presente nos moluscos que se chama rádula. Essa estrutura, ela serve para alimentação, é como se fosse uma espécie de boca, né? É o aparato bucal desse nosso bicho. Bom, fala que está presente em certos moluscos, a gente vai entender que uma classe dos moluscos tem uma rádula bem diferente, que tem um outro nome. Mas aí ele pede a função. Então, como eu disse para você, é uma estrutura para alimentação que tem a função de ralar os alimentos. Então, a alternativa correta seria a D, ralar os alimentos. Não é para secretar concha, não é para favorecer a locomoção. Digerir quimicamente também não, é mais uma estrutura física, como se fossem os nossos dentes, numa analogia, né? E aí defender o de outros ataques animais, também não. Alguns animais utilizam a boca para se defender, mas esse não é o caso do molusco. Como você pode ver, talvez você se lembre da concha dos moluscos, né? Então, a defesa desses animais fica por conta da concha e tem uma classe que depois eu vou contar para vocês também, nas curiosidades, que não possui a concha. É uma concha vestigial e que eles desenvolveram outras estratégias para se defender. Mas aí a gente vai ver melhor depois. Então, a alternativa correta é a D. Bem, pessoal, e a pergunta 2, ela conta uma historinha pra gente sobre a produção de pérolas, né? Na verdade, a pérola, a questão nos conta que é uma estrutura que ela é uma resposta a corpos estranhos que são introduzidos no organismo, que a gente vai descobrir qual é, né? Seja de forma natural ou quando os seres humanos eles introduzem de propósito para a produção da pérola propriamente dita, né? A gente vê que naturalmente esses organismos poderiam ter pérolas, né, se não fosse a ação do ser humano, mas o ser humano vai lá de propósito, né, faz isso com o organismo para a produção massiva dessa pérola que tem um alto valor econômico, né? E aí, o que interessa? Que a questão pede o filo e a classe do organismo em questão, né? Que está envolvido na produção da pérola. Então, a gente sabe que o filo vai ser molusca, né? A gente está tratando dos moluscos nessa aula, então o filo é molusca. Artrópoda vai ser o filo, por exemplo, dos insetos, dos crustáceos. Então, não pode ser, né? Bem, em molusco, na segunda opção aqui, a gente tem algumas classes, né? Por exemplo, gastrópoda, cefalópoda e biválvia. Então, bora separar eles. Ó, biválvia são os mexilhões, as ostras. Então, realmente, quem que está envolvido no processo de produção de pérolas são esses animais. A questão certa, né, a alternativa correta é a E. Gastrópoda são os caracóis, caramujos, sabe? Então, não estão envolvidos nesse processo, nem cefalópoda, que aí já são organismos marinhos, lulas, polvos, então também não pode ser. Alternativa correta, letra E. Beleza? A 3 é uma questão da FUVEST, ela é bem curtinha, mas pode causar um pouquinho de confusão, então vamos ver com calma. Ela vai pedir qual característica, dentre as alternativas, não pertence ao filo dos moluscos, né? Então a gente vê aqui, letra A, presença de brânquias. A gente sabe que os moluscos possuem diversos tipos de estruturas para respiração. Pode ser uma respiração cutânea, né, pela pele,
pode ser uma respiração pulmonar, como acontece em organismos terrestres, né? Porque a gente vê que os organismos do filo Mollusca, eles estão em diversos ambientes, eles conseguiram colonizar os mais diversos tipos de ambiente. Então a gente observa a presença de brânquias também em organismos marinhos. Então está correto. Se colocasse somente a presença de brânquias, poderia estar errado, beleza? Mas como é as brânquias, ele não exclui a possibilidade de outras estruturas de respiração, está correto. A B fala a presença de concha externa. É a mesma coisa, gente. Os organismos do filo Mollusca possuem essa concha externa. Só uma classe, que é cefalópoda, que possui uma concha interna, mas não fala somente. Então a gente pode falar que está correto. A C fala a presença de rádula, a gente viu que a rádula está presente. A D, presença de manto, a gente vê que essa estrutura realmente é típica desse filo. E a E, a ausência de celoma. O celoma ele é uma cavidade interna que está presente em animais denominados celomados. O celoma ele tem origem a partir de uma camada embrionária chamada de mesoderme. Então notem que os animais que possuem mesoderme são os triploblásticos, correto? Então, quando eu tenho celoma, obrigatoriamente eu também sou triploblástico. O celoma ele não é só mais um nome chato da biologia. Ele é muito importante porque ele permite o desenvolvimento de muitos órgãos internos. Então, a complexidade de um animal que possui essa cavidade celomática e de outro que não possui é muito diferente. Animais celomados são mais complexos. Além disso, o celoma permite o desenvolvimento de um sistema de locomoção que se chama esqueleto hidrostático. Esse esqueleto ele vai possibilitar que o animal ele se locomova de uma maneira mais eficiente, porque ele permite que movimentos de rastejamento e de cavação sejam executados. Dessa forma, esses animais celomados também buscam por recursos alimentares e fogem de predadores de uma maneira muito mais eficaz. É por isso que o celoma ele é tão importante na história evolutiva. Essa característica ela permaneceu nos demais filos que vieram a surgir depois de Molusca, inclusive nós, seres humanos, somos animais celomados, beleza? Então os moluscos possuem celoma, então a alternativa E que é a incorreta, né? A 4 vai pedir para a gente assinalar qual que é a alternativa errada sobre os moluscos. Então vamos lá. A A fala que na maioria dos moluscos a respiração se faz através de brânquias, chamadas de quitenídeos. Correto, muitos moluscos eles possuem a respiração por brânquias, que tem esse nome, né? É uma brânquia especial dos moluscos, que se chama quitenídeos. A B fala que a maioria dos moluscos, na maioria, né, a circulação é aberta, sendo que no polvo e na lula a circulação é fechada. Bem, é isso mesmo. A classe cefalópoda, que é a classe dos polvos e das lulas, possuem uma série de adaptações e especializações típicas da classe, né? Que elas evoluíram e se adaptaram para a vida marinha. Então a gente vê realmente que a circulação deles é fechada, né? Então o sangue ele vai circular no interior de vasos, então está mais do que correto. A C fala que a rádula nos moluscos, já vimos a rádula, tem a função de proteger o animal contra predadores. Não disse para você que a rádula, na verdade, tem apenas a função de raspar o alimento? Pois bem, para se defender, a maioria dos moluscos se utiliza da concha, então não está certo, tá? A alternativa correta é a C, né? Que contém as informações incorretas. Bem, e aí a D, só para a gente ver o resto das alternativas,
fala que a estrutura responsável pela produção da concha dos moluscos é chamada de manto. Beleza, sem problema algum. E a E, que os animais pertencentes à classe Cefalópoda são exclusivamente marinhos. Como eu já disse para você, também está certo. Nunca veremos um polvo, por exemplo, nadando na água doce, beleza? Só em ambientes de água salgada, marinho. A 5, ela vai pedir para que a gente faça a relação, né, a correspondência entre a classe de molusca e os animais que a gente encontra nessa classe. Então, olha só, a alternativa A fala que em gastrópoda a gente tem ostras e mexilhões como representantes. Errado. Ostra e mexilhões vão para a classe de bivalves, tá bom? Então não está certo. Cefalópoda fala que os representantes é caramujos e lulas. Não, lula até pode ser cefalópoda, mas caramujo vai pertencer à classe dos gastrópodes, gastrópoda, né, em latim. Então também não pode ser. C fala que polvos e o náutilo é da classe dos bivalves. Também não está certo, pessoal. Polvo é da classe dos cefalópoda também, então não pode ser. A D fala que gastrópodes, os representantes é caramujo e chiton. Caramujo é gastrópoda, então tá certo. Ia falar que tá errado, mas tá certo. O problema é esse chiton. É um nome popular para uma classe de moluscos que se chama Polyplacóphora. Até eu quase me bananei. É uma classe que não se estuda tanto assim a nível de ensino médio. É um animal que possui várias placas, né, formando a sua concha. Então, realmente não são os bivalves, não pode estar correto. Aí fala que os bivalves são representados pelos mariscos e mexilhões. É a alternativa correta, gente. Realmente esses são os animais da classe dos bivalves. Beleza? A 6 ela vai estar pedindo para que a gente identifique qual das alternativas contém informações incorretas sobre os moluscos. Então, olha só que interessante. A A fala que a maioria dos gastrópodes são monóicos, né? Monóicos é quando o indivíduo tem o sexo masculino e outro o sexo feminino, né? Tem essa diferenciação diferente dos dioicos, que possuem masculino e feminino no mesmo indivíduo. Realmente é assim que acontece nos gastrópodes, está correto. A B fala que a concha da maioria dos moluscos é composta por carbonato de cálcio, beleza, isso mesmo, e que ela tem 3 camadas. Sim, a gente observa essas 3 camadas, mas preste atenção nessa última afirmação. Essa concha é produzida por uma estrutura chamada de nácar. Na verdade, a nácar ela tem mais a ver naquele processo de produção da pérola que acontece nos bivalves, né? Então, na produção da própria concha, não tem muito a ver a nácar não, tá, pessoal? Então tá errada. A C, ela vai dizer que os moluscos possuem 3 tipos de respiração, como eu já vinha dito, a pulmonar, a cutânea e também branquial. Como eles são animais que conseguiram evoluir e se adaptar aos mais diversos tipos de ambiente, né? A gente observa que também apresentam os mais diversos tipos de respiração para acompanhar esses ambientes. Então, tá correto, tá, pessoal? A gente observa esses 3 tipos de respiração. A D fala que os moluscos, eles têm reprodução sexuada, beleza? E com desenvolvimento direto em algumas espécies e outras espécies de desenvolvimento indireto, né, com as fases larvais. Esse desenvolvimento indireto é quando tem a fase larval ou quando tem a fase, por exemplo, de girino no sapo. Então, realmente a gente observa isso no filo dos moluscos, tá? Tá correto.
A E, por fim, fala que os moluscos têm sistema digestório completo, formado por um tubo que começa na boca e termina no ânus. É isso mesmo, molusco, sistema digestório completo, não se enganem, tá? A alternativa incorreta era B, só por conta da nácar. Então é isso, bora para a última agora. A 7, a última, ela fala que os moluscos são divididos em 3 partes básicas que possuem corpo mole e que geralmente têm concha. Bem, essas 3 partes básicas elas estão na alternativa C, tá? Que é cabeça, massa visceral e pé. As outras partes que estão nas demais alternativas são partes que estão presentes em outros filos, como classes de artrópoda, como aracnídeos, crustáceos, mas realmente nos moluscos a gente vai ter cabeça, massa visceral e pé, tá bom? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Sobre os moluscos, também tem um vídeo sobre curiosidades que, se você não viu, é interessante também que veja, tem bastante coisa legal lá. E qualquer dúvida sobre essa aula ou qualquer outra, vocês podem mandar aqui para a equipe da biologia, que a gente vai responder vocês, que a gente conversa, tá bom? Um abraço e até logo!